presidente, ao fim ressuscitado. Hoje pela manhã, me disseram que estaria no hospital, entubado, e que já teriam chamado o padre para a extrema-unção. Uma observação, presidente, isso jamais ocorreria. Imaginemos este julgamento no plenário dito virtual. Por que jamais ocorreria? Enquanto eu estiver com a capa sob os ombros, como relator, não inserirei, a não ser para definir a repercussão geral, qualquer plenário, qualquer processo no plenário virtual. E olha que tenho recebido listas com reveladores da inserção de processos objetivos, mais precisamente, ações diretas de inconstitucionalidade no plenário virtual. É a modernidade. E um integrante do tribunal, que foi presidente da Corte, chegou a dizer um dia que alcançaríamos o tempo em que votaríamos de qualquer parte do mundo. Talvez houvesse economia para o país, tendo em conta o prédio principal do Supremo e os 2 anexos. Presidente, não posso me furtar, e creio que tenho tempo, tenho crédito em termos de tempo no plenário, não posso me furtar à feitura de um relatório circunstanciado ante a importância ímpar da matéria, porque em jogo, para mim, a ordem jurídica. Um relatório circunstanciado, abrangendo as 3 ações mencionadas por Vossa Excelência: a declaratória de constitucionalidade 43, a declaratória de constitucionalidade 44 e a declaratória de constitucionalidade 54. Adoto como relatório as informações prestadas pelo assessor Eduardo Ubaldo Barbosa. O Partido Ecológico Nacional, PEN, ajuizou a ação declaratória de constitucionalidade com pedido de liminar, buscando seja assentada a harmonia. E sabemos que a declaratória é ação de mão dupla. Tanto podemos chegar à constitucionalidade como à inconstitucionalidade. Com a Constituição Federal, do artigo 283 do Código de Processo Penal, eis o teor do dispositivo. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória, transitada em julgado, ou no curso de investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Diz da legitimidade ativa e pertinência da ação, aponta a existência de controvérsia constitucional relevante acerca da validade do preceito, ocorrida após o julgamento pelo plenário do habeas 126292, relator o ministro Teori Zavascki. Reporta-se a alteração no entendimento sobre a questão atinente à possibilidade de execução provisória no âmbito penal, de acordo condenatório em grau de apelação. Frisa a necessidade de o Supremo pronunciar-se a respeito da constitucionalidade da norma. Destaca que a decisão proferida no referido habeas não possui efeito vinculante, nem firma a regra geral quanto ao tema, mas vem repercutindo no sistema judicial brasileiro.
Salienta a surpresa causada pelo precedente, considerada a carência de prévio debate com entidades e profissionais atuantes na esfera do direito criminal. Ainda no tocante ao cabimento, postula sucessivamente o recebimento da ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quanto ao mérito, alega que o artigo 283 do Código de Processo Penal revela o alcance do princípio constitucional da não culpabilidade. Sublinha haver o pleno admitido a possibilidade da tese positivada pelo dispositivo quando apreciou o habeas corpus 84078, relator o ministro Eros Grau, acordo publicado no Diário da Justiça de 26 de fevereiro de 2010. Segundo narra, a redação atual do preceito conforma o aludido princípio dentro da moldura normativa descrita no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Argue a liberdade de atuação do legislador, observados os limites da lei maior, a ensejar a deferência do Poder Judiciário. Assevera a presunção de constitucionalidade reforçada de normas tutelares da liberdade. Conforme argumenta, a detenção para fins de cumprimento antecipado da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória consubstancia caso de prisão não previsto na legislação nacional. Afirma a impossibilidade de criação de custódia mediante decisão aditiva, enfatizando inviável, no que concerne ao direito penal, o exercício do poder normativo pelo Judiciário. Enfatiza ter o tribunal, na apreciação da medida cautelar na arguição de descumprimento do preceito fundamental, número 347 da minha relatoria, consignado o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Conforme assinala o pronunciamento no habeas corpus 126292, implicará o agravamento da condição das unidades carcerárias. Sustenta que, se não proclamada a compatibilidade do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, deve ser o dispositivo declarado ainda constitucional, enquanto perdurar a situação precária das penitenciárias. Refere-se ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2415, relator o ministro Carlos Aires Brito, acordo publicado no DJ de 28 de setembro de 2012. Aduz sucessivamente que, em situações de prisão provisória, hão de ser adotadas medidas alternativas à custódia, até que suplantado o estado atual dos estabelecimentos prisionais. Anota que eventual reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito não pode retroagir, sob pena de desrespeito ao princípio da irretroatividade da norma penal mais severa, revelado no artigo 5º, 40 da Constituição Federal. Defende a observância desse dispositivo, inclusive no tocante à norma processual penal, tendo em conta resultar aludida alteração jurisprudencial em privação da liberdade. Aponta a inadequação de equiparar-se as funções constitucionais exercidas pelo Supremo e pelo Superior Tribunal de Justiça, considerada temática criminal. Pondera que o pronunciamento de reprovação penal caracteriza a atividade de interpretação do direito federal,
salienta que, tendo em vista a teoria do delito consolidada em Estados democráticos, extrai-se a culpabilidade de entendimento normativo e não da constatação empírica. Segundo expõe, o Superior Tribunal de Justiça examina matérias relevantes para a afirmação da culpa e definição das consequências jurídico-penais, tais como licitude da prova, correta dosimetria da sanção e a tipicidade da conduta. Alude à indispensabilidade de aplicação isonômica do direito penal, concretizada com previsibilidade pela atuação uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, enquanto os processos em curso no Supremo foram objetivados, as atribuições do Superior Tribunal de Justiça permanecem plenamente compatíveis com o perfil institucional de Tribunal de Cassação, resultando na necessidade de condicionar a execução antecipada da pena ao crivo do superior. Isso em termos de pedido sucessivo. Sob o ângulo do risco, realça que, na esteira do precedente firmado no habeas 126292, magistrados têm determinado a execução provisória da pena de prisão antes do trânsito em julgado de decisão condenatória proferida em segunda instância. Requeriu liminarmente não fossem deflagradas novas execuções provisórias de sanção de custódia até o julgamento final deste processo, bem como fossem suspensas as que já estiverem em curso, libertando-se os cidadãos recolhidos sem a preclusão maior do ato condenatório. Sucessivamente, buscou fosse determinado, mediante interpretação conforme a Constituição Federal, a aplicação analógica de medidas alternativas à prisão de acusados com pronunciamento condenatório não transitado em julgado, citando o artigo 319 do Código de Processo Penal. Pediu, caso não acolhidos os pleitos anteriores, o condicionamento da execução provisória da pena à apreciação do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Postula, em definitivo, a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Sucessivamente, que o preceito seja assentado compatível com a Constituição Federal enquanto perdurar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, ou até o exame definitivo da arguição de descumprimento do preceito fundamental número 347. Ainda de forma sucessiva, pretende a realização de interpretação conforme a Constituição para substituir-se a prisão antes da preclusão maior pelas medidas alternativas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, durante o tempo em que permaneceu mencionado estado de coisas inconstitucional. Requer sucessivamente que eventual reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito em jogo alcance apenas decisões condenatórias relativas a fatos posteriores à apreciação desta ação, ou do habeas corpus 126292, bem assim que a execução antecipada da pena seja condicionada à análise do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante a coincidência de objetos, determinei o apensamento a este processo do revelador da ação declaratória de constitucionalidade número 44 para julgamento conjunto, conforme ocorrerá dentro em pouco. Nessa última, na 44, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil busca igualmente
seja assentada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Argumenta que, para o cabimento da ação declaratória de constitucionalidade, surge necessário aferir-se a controvérsia judicial relevante, com base em critério qualitativo. Diz da configuração do requisito, considerado o entendimento adotado pelo Supremo no habeas 126292, sustenta que o preceito controvertido permanece válido, devendo ser aplicado pelos tribunais estaduais e federais, porquanto não afastado expressamente pelo Pleno no exame do referido habeas. Alega mostrarem-se nulos os pronunciamentos judiciais que, sem a declaração de inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, implicam a execução provisória de decisão condenatória ante a inobservância da reserva do plenário, a inobservância do artigo 97 da Constituição Federal. Destaca a necessidade de o Supremo declarar em sede de controle concentrado a conformidade ou não do dispositivo com a Constituição Federal. Assevera a validade do artigo 283 do Código de Processo Penal com alicerce na tese da constitucionalidade espelhada, segundo a qual, reconhecida a compatibilidade de norma infraconstitucional no que reproduz previsão da Constituição Federal. Conforme aduz, o preceito em jogo não é apenas compatível com a Constituição Federal, mas também replica o texto. Enfatiza que este tribunal, ao analisar o habeas 126292, esvaziou o artigo 5º, às 57 da Constituição Federal, efetuando mutilação inconstitucional. Postulou liminarmente a suspensão da execução antecipada da pena em todos os casos nos quais os órgãos fracionários de segunda instância, com fundamento no acórdão do habeas 126292, ignoram o disposto no artigo 283 do Código de Processo Penal, violando, afirma, a cláusula de reserva de plenário. No mérito, requer a declaração de constitucionalidade do referido artigo 283. O Pleno, no dia 5 de outubro de 2016, deixou de implementar liminar, oportunidade na qual fiquei vencido, na companhia honrosa de outros colegas. O acórdão ficou assim resumido e transcrevo a ementa para efeito, que não é pequena, para efeito de documentação. Em 22 de agosto de 2017, solicitei informações, a manifestação da Advocacia Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República. O presidente da República sustenta a compatibilidade com a lei maior do artigo 283 do Código de Processo Penal. Afirma que o preceito reproduz norma constitucional originária, buscando harmonizar o direito processual penal ao ordenamento constitucional. Segundo destaca, entre aspas, a presunção de inocência é direito fundamental, surgindo a prisão como exceção. Diz ter este tribunal adotado em 2009, entendimento no sentido de o princípio da não culpabilidade mostrar-se incompatível com a execução da sentença antes do trânsito em julgado da condenação.
aponta a alteração da ótica no julgamento do habeas 126292, conforme orientação jurisprudencial firmada anteriormente. Reporta-se a manifestação do Ministério da Justiça a tratar das alterações realizadas no Código de Processo Penal pela Lei 12.403 de 2011, direcionadas ao implemento de soluções alternativas à prisão. A Advocacia Geral da União ressalta que o preceito objeto desta ação decorre do versado no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, sendo vedado ao legislador ordinário exceder os limites semânticos postos por esta. Cita caso de revisão de decisões condenatórias pelos tribunais superiores. Discorre sobre o tratamento jurisprudencial conferido ao tema no âmbito do Supremo. Assevera que o assentado no habeas 126292 não representou uniformização da jurisprudência. Aduz serem impertinentes os verbetes 716 e 717 da súmula deste tribunal, relativos à possibilidade de progressão de regime considerado o tempo de custódia cautelar. Assinala a impropriedade da utilização abusiva de recursos com o fim de afastar o início do cumprimento da pena, devendo tal prática ser coibida diante do caso concreto. O Senado Federal aponta a constitucionalidade do dispositivo. Argumenta vedar à Constituição a execução da pena anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Salienta que o princípio da não culpabilidade também está inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e no Pacto de São José da Costa Rica. Realça tratar-se de questão a ultrapassar o âmbito penal, aludindo ao decidido pelo Supremo no recurso extraordinário 482006, relatou o ministro Ricardo Lewandowski, com acordo publicado no Diário da Justiça de 14 de dezembro de 2007. Em 5 de dezembro de 2017, acionei o disposto no artigo 20 da Lei 9868 de 99, liberando os processos para inserção na pauta dirigida do Pleno. Repito, liberei os processos, os 2 primeiros, reveladores das declaratórias 43 e 44, em 5 de dezembro de 2017. Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela inadmissão das ações ante a perda superveniente de interesse e utilidade. Refere-se ao exame pelo plenário virtual, e segundo o Dr. Delfim Neto, nós só temos um plenário, que é este, com a natureza física, para citar um jurista. Refere-se ao exame pelo plenário virtual, e eu diria, presidente, goela abaixo, em tramitação ainda as 2 declaratórias, do recurso extraordinário com agravo 964-246, no qual, reafirmada por maioria, a conclusão assentada no habeas 126292. Aponta a inexistência de controvérsia judicial a autorizar a formalização de ação declaratória de constitucionalidade, citando o inciso 3 do artigo 14 da Lei 9.868/99. Certamente a Procuradoria-Geral da República não acompanha o dia a dia desse juiz ao implementar liminar, afastando
à execução provisória. Discorre sobre os efeitos dos precedentes firmados em julgamento de recursos submetidos ao rito da repercussão geral, os quais afirmam ostentam eficácia vinculante, não comportando superação quando ausentes os pressupostos justificadores, sob pena de comprometimento da estabilidade, coerência e previsibilidade do direito. Relativo ao mérito, destaca a inconstitucionalidade parcial do artigo 283 do Código de Processo Penal, no que vedada a execução provisória da pena. Sublinha tratar-se de medida compatível com a garantia do duplo grau de jurisdição e o princípio da não culpabilidade, revelando-se harmônica com o inciso 5º, 57 da Constituição de 1968. Conforme assevera, o impedimento à execução provisória da pena contribui para a disfuncionalidade do sistema penal brasileiro, reforçando efeitos tidos como colaterais, tais como o manejo estratégico de recursos protelatórios. Em 29 de março de 2019, surgiram novos ares. A Advocacia Geral da União voltou a manifestar-se, revendo o entendimento anterior. Postula, a partir dessa peça, seja atribuída ao artigo 283, cabeça do Código de Processo Penal, interpretação conforme a lei maior, no sentido de ser coerente com a Constituição, o principiar de execução criminal quando houver condenação assentada em segundo grau de jurisdição, isso está entre aspas, salvo a atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível. Os fundamentos ficaram assim resumidos, transcrevo para efeito de documentação essa evolução ou involução da Advocacia Geral da União. Em 18 de abril, me foi distribuída, por prevenção, a ação declaratória de constitucionalidade 54, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, levando em conta a identidade de objeto com relação às declaratórias 43 e 44, na forma do artigo 77b do Regimento Interno do Supremo. A peça veio subscrita pelo pensador e mestre de tantos mestres, Celso Antônio Bandeira de Melo, e pelos profissionais da advocacia Veida Zancaner Bandeira de Melo, Geraldo Prado, Michel Saliba Oliveira, Gabriel de Carvalho Sampaio e Paulo Machado Guimarães. Nessa busca-se igualmente seja assentada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, afirmando a existência de fato novo, a respaldar, mesmo no campo precário e efêmero, mais uma manifestação deste tribunal. Aponta a sinalização da maioria dos integrantes do Supremo no sentido de vedar-se a determinação de execução provisória e automática da sanção quando não proclamado o preenchimento dos requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem assim de rever-se a ótica adotada por ocasião da apreciação na sessão plenária de 5 de outubro de 2016 dos pedidos de implemento de medida cauteladora formulados nas peças primeiras das ações declaratórias 43 e 44. Menciona a alteração no entendimento quanto à viabilidade de execução provisória no âmbito penal de decisão condenatória em sede de apelação,
a partir do exame do habeas 126292, relator ministro Teori Zavascki, com acordo publicado no Diário 17 de maio de 2016 e, posteriormente, quando da análise sobre a sistemática da repercussão geral e no denominado plenário virtual, do recurso extraordinário com agravo 964, relator também o ministro Teori Zavascki, acordo veiculado no Diário da Justiça do dia 25 de novembro seguinte, diz da necessidade de o tribunal pronunciar-se no campo do controle concentrado sobre a compatibilidade com a lei maior da norma em jogo. Sublinha que, mesmo não sendo possível assegurar-se a existência de maioria formada em favor da conclusão de condicionar-se o início do cumprimento da sanção ao trânsito em julgado do título condenatório, a posição majoritária compartilhada pelos ministros consolidou-se pela imprescindibilidade de fundamentar-se a custódia em momento anterior à preclusão maior da condenação, mostrando-se inconstitucional determinação automática, exemplificada no verbete 122 da súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de execução da pena após formalizado acórdão condenatório em grau de apelação. Requereu liminarmente fosse impedida a deflagração de novas execuções provisórias de pena de prisão até o julgamento final do contido neste processo, no 54, declaratória 54, e nos alusivos às citadas ações declaratórias, bem assim suspensas as que já estiverem em curso, libertando-se os cidadãos recolhidos antes da preclusão maior do ato condenatório, sucessivamente, e não alternativamente, porque não nos cabe escolher, sucessivamente, buscou afastar e tornar sem efeito qualquer decisão a revelar a execução antecipada de sanção quando ausente fundamentação lastreada no artigo 312 do Código de Processo Penal, suspendendo-se a eficácia do enunciado número 122 da súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em definitivo, o pedido alcança a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Caso não acolhido o pleito, pretende o Partido Comunista brasileiro, seja proclamada a necessidade de motivação individualizada e à luz dos pressupostos do artigo 312 do referido Código para ter-se a prisão. Ou seja, admite, portanto, que possa haver, como todos nós admitimos, a prisão preventiva. Postula sucessivamente a atribuição de interpretação conforme a Constituição, a fim de condicionar-se à execução do título penal condenatório a análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial da causa. Em 19 de abril de 2018, considerado versado nos artigos 21 da Lei 9868 de 99 e 21.4 do Regimento Interno, pedi dia para inclusão na pauta dirigida do Pleno da apreciação do pleito de liminar formulado na primeira ação declaratória na peça primeira da ação declaratória 54. Repito, em 19 de abril de 2018. Não tendo ocorrido pregão em momento anterior, e a maledicência diz que eu aguardei o fechamento do tribunal, propositalmente,
para implementar decisão individual. Não, observei o regimento interno, já que liminar, fora do recesso, fora das férias, é da competência do plenário exigida a maioria absoluta. Não tendo ocorrido pregão em momento anterior ao encerramento do segundo semestre de 2018 e via de consequência do início do período de recesso, que hoje vai do dia 20 de dezembro ao dia 31 de dezembro, já que 1º de janeiro começam nossas férias coletivas, não tendo havido o exame e via de consequência do início do período de recesso, implementei em 19 de dezembro, já encerrada a sessão do último dia do semestre judiciário, a tutela de urgência, medida de urgência, para reconhecendo a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução de pena, cuja decisão a encerrá-la ainda não tivesse transitado em julgado, bem assim a soltura daqueles que tinham sido presos ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis, porque não é bombril, o 312 do Código de Processo Penal, verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual. Ato contínuo, o presidente do tribunal, no âmbito do processo revelador da suspensão de liminar 1188, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, e vejam que atuamos em vias diversas. Uma ex-aluna da UNB e ex-assessora no Tribunal Superior do Trabalho até a posse como Procuradora da República, a pedido, portanto, da Procuradoria-Geral da República, deferiu o presidente do Tribunal, Vossa Excelência, medida cauteladora para, aspas, suspender os efeitos da decisão proferida nesta data, nos autos da ADC 54, até que o colegiado maior aprecie a matéria de forma definitiva, já estava pautada, para o dia 10 de abril do próximo ano judiciário, conforme calendário de julgamento publicado, que eu tive conhecimento, no Diário de Justiça 19/12/2018. Abro aqui um parêntese, aditando o relatório já distribuído. É inconcebível visão totalitária e autoritária no Supremo. Os integrantes sombreiam, apenas tem acima o colegiado. O presidente é coordenador e não superior hierárquico dos pares. Coordena, simplesmente coordena os trabalhos do colegiado. Fora isso, é desconhecer a ordem jurídica, a Constituição Federal, as leis e o regimento interno, enfraquecendo a instituição, afastando a legitimidade das decisões que profira. Tempos estranhos, em que verificada até mesmo a autofagia. Aonde vamos parar?
Faço justiça a Vossa Excelência ao atual presidente, no que de cambulhada suspendeu não só a liminar na ação declaratória 54, como também as tutelas de urgência por mim formalizadas, após o encerramento do segundo semestre do Judiciário 2018, portanto, regimentalmente, na ação direta de inconstitucionalidade 5.942 e no mandado de segurança 36.169, requeridas as suspensões, respectivamente, pela Petrobras e pela mesa diretora do Senado Federal, e que implicaram, de um lado, as liminares, o afastamento das regras a flexibilizarem a cessão pela Sociedade de Economia Mista Petrobras de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e de outro, a votação aberta, mandado de segurança, para a eleição dos cargos da mesa daquela Casa Legislativa, relativamente ao primeiro biênio da 56ª legislatura. Faço justiça, observando que, nada obstante estranha ao regular funcionamento institucional do tribunal, tal prática não se mostrou inédita, considerada a história recente do Supremo. Em 17 de dezembro de 2009, deferi no habeas 101.985, liminar, para afastar a eficácia de decisão judicial do Regional Federal da 2ª Região, consubstanciada em ordem peremptória, estou transcrevendo, de entrega do paciente Sean Goldman ao consulado americano na cidade do Rio de Janeiro em 48 horas. Ato contínuo. Em 22 de dezembro imediato, o então presidente, ministro Gilmar Mendes, implementou, no âmbito do mandado de segurança 28.524, impetrado pela União, medida cauteladora para sustar os efeitos da decisão liminar proferida por mim no HC 101.985, Rio de Janeiro, do Supremo Tribunal Federal, restaurando-se os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na apelação 2008, 510101842220, permitindo assim a entrega do infante ao genitor norte-americano. Mais recentemente, em 28 de setembro de 2018, o atual vice-presidente ministro Luiz Fux, no exercício da presidência, deferiu na suspensão de liminar 1178, ajuizada pelo Partido Novo, pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do pronunciamento formalizado por quem está à minha esquerda, pelo ministro Ricardo Lewandowski, na reclamação 3235, determinando, aspas, que o requerido Luiz Inácio Lula da Silva se abstenha de realizar entrevista ou declaração a qualquer meio de comunicação, seja a imprensa ou outro veículo destinado à transmissão de informação para o público em geral. Fecho aspas. Bem assim que, caso qualquer entrevista ou declaração já tenha sido realizada por parte do aludido requerido, a proibição
da divulgação do seu conteúdo por qualquer forma, sob pena de configuração do crime de responsabilidade. Volto, depois desse parêntese, ao relato dos casos que estão sobre a mesa. Em 4 de abril de 2019, em virtude de pedido de adiamento, subscrito, para minha perplexidade, e eu disse isso a ele, pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro-presidente procedeu à exclusão desta ação e das declaratórias 44 e 54 da pauta de julgamento a que me referi. No dia 11 de abril de 2019, ante o decurso do tempo e o fato de o processo revelador da declaratória 54 já se encontrar devidamente aparelhado para apreciação definitiva da controvérsia constitucional submetida ao crivo do Supremo, liberei-o para inserção na pauta dirigida do plenário visando o exame de mérito, determinando fosse apensado aos processos das ações autuadas sob os números 44, 43 e 44. É o relatório, presidente.